nós vamos ter todo um contexto histórico para estudar o Egito, que era muito desenvolvido, uma potência muito grande. Você, como aluno, vai ter material, você vai ter vídeo trazendo para você uma videoaula explicando sobre o Egito antigo, os costumes, como era. O Egito era um país grandemente desenvolvido em geografia, astronomia, matemática. Eles que inventaram o calendário, mais ou menos 3.000 a.C., os primeiros a enviar navios mercantes ao Mediterrâneo e Índico. Uma engenharia de construção muito desenvolvida, né, como construção de barragem, canais, as pirâmides que nós conhecemos, palácios. Então, construção civil, engenharia era muito forte. Nós temos o Nilo, o rio Nilo. Alguns chegam a dizer que sem o Nilo não haveria Egito. O Nilo tem todo um processo em que ele enche e vaza, né? Enche a cada 6 meses e que traz muita fertilidade, então faz ter uma vida com muita fartura o Egito, né? Então, desde os tempos remotos, os egípcios aprenderam a canalizar, a construir os canais, fazer irrigação. Eles eram muito desenvolvidos. Na medicina, também eles foram notáveis, né? Seu conhecimento científico usado no preparo e conservação dos mortos, né? na mumificação, nos mortos mais ilustres, né? Como os faraós. Era tão avançado que até o dia de hoje ainda a ciência moderna tem dificuldades para entender algumas coisas, né? Na religião eles eram politeístas, né? Cultuavam o sol, a lua, o Nilo, o touro, a vaca, gato e etc. Né? Você tem os deuses mais famosos como Osíris, né? Que dele vinha toda uma família de deuses, né? Que se desenvolveu em torno dele, que incluía um culto muito bem elaborado. Ele era o marido de Ísis. Tudo isso você vai ver no material de suporte que nós vamos dar para você sobre o Egito, né? O Egito depositava, né, a esperança em Osíris, né? Por isso eles criam na imortalidade, né? Você vai ver todas essas informações nos vídeos que nós vamos te dar. Também nós tínhamos as classes sociais, que eram formadas pelos sacerdotes. Eles tinham enorme prestígio, poder, tanto espiritual quanto material, né? Eles administravam riquezas e bens, os templos, eram também os sábios do Egito. Nós tínhamos os altos funcionários, né, os mais importantes, né, o mais importante era o vizir, responsável pela administração do império, e nós tínhamos os chamados nomarcas, que eram administradores das províncias, ou nomos. Eles assumiam funções importantes em suas províncias, como de juízes, chefe político, militar, né? Tínhamos os escribas, né, provenientes de famílias ricas e poderosas. Eles aprendiam a ler, escrever e se dedicavam a registrar, documentar, contabilizar documentos e atividades na vida no Egito, né? Todos esses contextos que você vai ver no vídeo, todo esse contexto histórico, ajuda-nos a entender como Israel foi influenciado pelo Egito durante os 430 anos que eles estavam ali. Então Israel foi influenciado pela religião, Israel foi influenciado pela língua, Israel foi influenciado pela forma de culto, como os egípcios viviam. Eles receberam, absorveram isso da cultura egípcia. É fácil ver depois quando eles tentam reproduzir um deus, e eles pedem a Arão para reproduzir um deus, ele faz a cópia de um deus do Egito, um bezerro de ouro. Então eles foram influenciados por toda aquela cultura. O Israel não tinha um sistema sacerdotal ainda muito forte, estabelecido, não tinha lei estabelecida, tudo vinha oral, aquilo que eles receberam, eles estavam passando dentro da cultura dele. E o desafio agora, Moisés está escrevendo, é exatamente para trazer essa identidade, para mostrar para eles que Deus os está libertando do Egito para se tornar uma nação separada, uma nação santa. Nós vamos ver isso dentro do livro, quando nós estivemos interpretando, que Deus os libertou para ser uma nação santa, para ser uma nação separada. Então aqui no livro, na lei, Deus vai estar trabalhando para trazer essa mensagem forte, para mostrar: vocês têm uma identidade,
Então, quando Moisés escreve Gênesis, está mostrando para ele, olha, é assim que foi criado todas as coisas, né? Você não originou segundo a crença dos egípcios, né? Não são muitos deuses, é o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Então, essa mensagem é para tentar trazer o entendimento e transformar a mente daquela geração que viveu tantos anos sendo influenciado pelo Egito. É tentar mostrar para eles agora, olha, essas são as leis, e por isso Moisés vai criar a lei. Então é assim que se adora a Deus, é assim que nós convivemos, trazendo leis para todas as esferas da sociedade, para mostrar que essa nação era para ser diferente. E nós vamos ver, não em Êxodo, mas nós vamos ver nos livros seguintes, né, que esse povo não vão entrar na Terra Prometida, exatamente porque eles não absorvem tudo isso, eles ainda estavam muito conectados com o Egito. E depois no futuro nós vamos ver que também Israel, eles pedem para ser igual às outras nações. Vão pedir quando pede um rei lá em Samuel, eles não estão mais sendo a nação que era para ser modelo para todos, mas eles estão querendo ser iguais a todas as nações. E essa é uma aplicação que nós podemos trazer mesmo estudando os métodos aqui, que o reino de Deus, Jesus também falou, não é igual aos reinos deste mundo. O reino de Deus tem um diferencial, tem valores, e nós não podemos absorver e tentar ser igual os reinos deste mundo. Então, um dos desafios aqui do Pentateuco era tentar transformar a mente de uma nação que absorveu e foi influenciada por Egito, pela cultura dos egípcios, por mais de 400 anos. Então, vale a pena a gente entender o contexto histórico da época, saber como os egípcios viviam, naquilo que eles criam, porque isso vai trazer muita base para nós entendermos como também era a mente dos hebreus naquela época. O que eles receberam do Egito, qual a formação que eles tinham e por que então muitas vezes eles murmuraram e por que Deus está confrontando e por que Deus está fazendo esses relatos aqui, especificamente no livro de Êxodo, aonde nós estamos. Então vai lá nos seus materiais de suporte, você vai ter lá vídeo explicando sobre o contexto da época, sobre o Egito Antigo. Também vou deixar para você uma informação ali sobre essa descoberta que eles tiveram, sobre essa princesa que pode ser a mãe adotiva de Moisés, a madrasta de Moisés, e as descobertas que eles tiveram recentemente agora sobre essa princesa. Então vai lá, faça a sua pesquisa, isso vai ajudar na interpretação e nós vamos nos mover juntos depois para uma visão panorâmica deste livro.